Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo do padrão MVC que nós iniciamos na aula anterior, onde nós definimos a responsabilidade de cada uma das camadas e agora nós vamos olhar para o nosso projeto escola, projeto acadêmico e tentar entender cada vez mais cada uma dessas camadas do padrão arquitetural MVC. Para isso, então, nós vamos começar aqui no cadastro de alunos, fazendo o diagrama de caso de uso, focado exatamente no padrão MVC. Vamos para a nossa aula, então? Então, pessoal, na construção de um sistema real, muitas vezes você começa fazendo um protótipozinho da tela, com os botões, para até mesmo para facilitar a conversa com o seu usuário. Porém, você não pode ficar só aí. Nós precisamos também criar as documentações do seu sistema, como a mais simples dela é a primeira delas, que é o diagrama de caso de uso, que possivelmente você deve ter visto com mais afinco lá na disciplina de engenharia de software. Aqui, então, nós também não vamos poder abrir mão de diagramas que são elementares e que fazem diferença na hora do produto final, como é o caso do diagrama de caso de uso. Para nossa sorte, ele é o mais simples de todos. Logo, ele é o mais flexível e mais informal, ou seja, não tem tanta regra. Ali, o objetivo final do diagrama UML é conseguir minimizar o mundo entre o programador, o cliente final, ou seja, cada uma das pessoas envolvidas no sistema como um todo, que são chamados de stakeholders. Ou seja, nós queremos com o diagrama de uso apresentar para o usuário e para todo mundo que está nesse sistema uma visão mais simplória e simplista possível para que não tenha mal entendimento das partes dos stakeholders. Tá claro isso, pessoal? Basicamente, o diagrama de caso de uso ele é composto pelos atores e pelo caso de uso, e onde os atores é aquele homenzinho palito e os casos de uso basicamente são aquelas elipses. Então, para esse cadastro de aluno, nós construímos o seguinte diagrama de caso de uso. O usuário ele pode cadastrar aluno, ele pode atualizar aluno ou ele pode excluir aluno. Pelo protótipo, você pode perceber aqui que nós não colocamos a funcionalidade de buscar aluno, de pesquisar um aluno. Talvez ela seja interessante, certo? Mas, como não está aqui, eu estou supondo que na conversa com o usuário não era uma funcionalidade que ele queria. Mas isso não significa dizer que a funcionalidade buscar aluno não vai acontecer. Como você pode ver aqui, o diagrama de caso de uso, perceba que ele traz muito mais informações do que apenas um protótipo de tela. Por isso nós não podemos ficar também só presos. Fiz um croquis, fiz um protótipo de tela, levei para o meu cliente final, ele falou que está legal. Cuidado! Talvez você esteja esquecendo de funcionalidades que são essenciais. E aí, por isso que eu coloquei aqui, buscar aluno. Por quê? Para atualizar um aluno, antes você tem que pesquisar o aluno. Concorda comigo? Se você tem uma base de dados e eu preciso, eu quero atualizar o aluno João. Então eu preciso, tem João aí dentro? Se tiver João aí dentro dessa base de dados, traz ele para mim que eu quero trocar o nome dele para João Paulo, por exemplo. Entenderam? Então, no diagrama de caso de uso, nós vamos fazer um include, ou seja, sempre que você for atualizar um aluno, é obrigatório, ou seja, ela faz parte obrigatoriamente do atualizar aluno. Se você for fazer um sistema ainda mais criterioso, talvez seja interessante também colocar essa ação, esse caso de uso buscar aluno, como parte obrigatória de cadastrar um aluno. Para quê? Para que não cadastre um aluno duas vezes, certo? Então perceba que
eu nem coloquei aqui, mas só pelo caso de uso nós já conseguimos ir colocando características no nosso sistema que são informações que somente num croquis de tela não é possível de ter. Estão vendo a importância de se usar um diagrama de caso de uso? Talvez lá na disciplina de engenharia de software, que também não era tanto o objetivo, você não conseguia entender muito bem. Talvez lá ele estava preocupado, o professor, a professora, em te mostrar os elementos, como que isso vai ser usado. Mas aqui agora na construção de sistemas, nós vimos que essas coisas elas fazem sentido. Elas têm o seu lugar e são adequadas demais para o que nós estamos fazendo, que são sistemas o mais próximo real possível. Tá claro, pessoal? Outra funcionalidade, outro caso de uso, que é obrigatório também ao cadastrar aluno, atualizar aluno e excluir aluno. É o atualizar tabela. Ou seja, se eu coloquei o João aqui, essa tabela tem que automaticamente, a partir de agora, ter 3 registros. Se eu excluir o aluno 1, automaticamente essa tabela tem que ser eliminada ali, esse cara, e renderizada com 2 elementos novamente de novo. Entenderam? Dito isso, vamos pensar agora dentro do padrão MVC. Eu falei para vocês que, basicamente, todos esses casos de uso estarão lá dentro da camada de controller. E, de fato, estarão. Eu vou te mostrar aqui. Então, eu peguei aqui o resumo lá do NetBeans, do Eclipse, né, que tem um resumo da classe que eu estou em questão. E eu trouxe aqui, aluno controller. Olha quais são os métodos que tem dentro dessa classe, do controlador de aluno. Ele tem o construtor dele, o atualizar aluno, o atualizar tabela, o buscar aluno, cadastrar aluno, excluir aluno. Ó, que engraçado! Praticamente só as funcionalidades, os casos de uso que estão aqui nesse diagrama. Também pudera. Por quê? Porque lembra que o controlador é o garçom, é quem vai pegar as requisições e vai entregar para que essas ações sejam executadas? Então, é razoável pensar que praticamente todos eles estarão aqui dentro do controlador. Então, atualizar aluno, excluir aluno e assim por diante. Um detalhe aqui, todos esses que estão de bolinha são métodos da classe, tá? Então, esse outro que está de azulzinho aqui é um atributo e tem um cadeadinho aqui para mostrar que ele é privado, encapsulamento. E eu dei o nome para esse atributo de propósito como repositório, porque ele é um elemento de aluno DAO, da camada DAO, que nós já conversamos um pouco anteriormente, mas hoje eu vou falar um pouco mais também. Então, você pode perceber que cada um desses métodos que estão aqui no controlador vão fazer uso de uma base de dados. Porque lembra, o controlador ele não sabe executar, mas ele sabe quem sabe fazer. Então, no cadastrar aluno, ele sabe, eu vou ter que salvar esses dados aqui, nome, CPF, idade, em algum lugar. Eu não sei fazer isso. Então, por isso, eu vou precisar de ter um acesso à base de dados, que está na camada seguinte, que é de modelo. Se eu não posso fazer isso, eu tenho que ter um representante dessa camada aqui, que é o meu repositório, para delegar isso para ele e ele ir lá e fazer. Tá certo? Então, cadastrar aluno vai salvar em algum lugar. Atualizar aluno vai fazer o update de algum registro. Excluir, buscar, tudo isso é na base de dados. Só que o controller não tem essa responsabilidade de mexer na base de dados. Se ele não tem, ele é o garçom, ele tem que saber quem sabe. E ele de fato sabe que nesse caso é o repositório, que é a classe que eu estou falando para vocês aqui. Então ele traz um representante da classe de modelo para cá, e aí ele vai falar, ô repositório, me pediram para salvar um elemento. Você pode salvar para mim? Porque eu não tenho esse privilégio, eu não tenho essa responsabilidade. Aí o repositório, que é um representante da camada de modelo, ele fala, opa, eu posso fazer isso. Então eu vou lá e entro em ação e faço a alteração no banco de dados que está sendo pedida. Tá claro, pessoal? Então com essa aula o que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar exatamente a composição dessas classes, porque você entendendo isso, para todos os outros projetos vão ser muito parecidos, inclusive os projetos web, que é outro segmento de construção.
mas eu já tenho tentado aqui trazer essa clareza para que na hora que você for migrar para a produção de softwares, por exemplo, API REST ou qualquer coisa do tipo, você já vai ter essa ideia que é dessa arquitetura de MVC. Que, claro, está cada dia mais sendo substituída, porém, se está sendo substituída, ela tem uma base, e a base dela é o MVC, e por isso é importante. E eu já tento aqui fazer essa transição. Beleza? Então preste bastante atenção nessa composição de classes que eu estou mostrando para vocês, que isso aqui vai clarear para todos os outros projetos da sua vida. Então, nesse slide especificamente, eu quero que você veja que o aluno controller, ele tem dentro de si um elemento que é da classe model, que nesse caso é o aluno DAO. O aluno DAO, eu vou te mostrar mais à frente, é a classe da camada de modelo que é responsável por fazer acesso ao banco de dados. DAO significa isso, Data Access Object. Então, só esses caras que são DAO podem fazer esse acesso à base de dados. Tá entendido isso então, pessoal? O aluno controller vai ter dentro de si um representante da classe de modelo que vai conseguir fazer o que foi pedido para ele na classe de cima, que foi a classe view. Entendido isso, nós podemos então mergulhar e entender quem é esse atributo repositório que é um representante da classe aluno DAO, que é um representante da camada de modelo. Vamos ver ele aqui agora. Então, a classe aluno DAO, ela está de verde aqui, não é à toa, para que você lembre no diagrama aqui das camadas, em que a camada de modelo, que é onde ela está. E dentro da camada de modelo, nós temos o conjuntinho de classes que são as classes DAO. São as classes responsáveis por acessar a base de dados. Então, o nosso desenho arquitetural muda. Ele amplia um pouco mais e aqui dentro da camada de modelo, nós temos uma camada interna que diz respeito às classes que são responsáveis por pôr a mão no banco de dados. Essas são as que nós chamamos de Data Access Object, que são DAO, é o acrônimo de Data Access Object. E aí nós vamos dar sempre esse nome, aluno DAO. Se nós estivermos trabalhando com professor, professor DAO, disciplina, disciplina DAO, beleza? E se essa classe diz respeito à manipulação de banco de dados, você pode imaginar quais serão os métodos que essa classe terá. Basicamente, serão os métodos de CRUD, que é salvar, atualizar, encontrar, buscar todos e deletar. E aí, se a gente for olhar no código real, nós temos então esses métodos que eu acabei de te mostrar aqui nesse desenho, que são então o delete, o find all, o find by matrícula, o save, o update. Opa, chegou um cara diferente aqui de novo, um connection. Isso significa então que um atributo da classe DAO é uma conexão, um objeto do tipo connection. Com isso, então, nós já sabemos que para fazer acesso ao banco de dados, nós precisamos pedir uma conexão para o banco de dados. E normalmente, e aqui nesse caso eu implementei dessa forma, porque é um padrão de projeto excelente para esse caso, que é o padrão Singleton. Ele é muito indicado quando você vai trabalhar com o gerenciamento das conexões da sua aplicação. Para quê? O que é o padrão Singleton? Em linhas gerais, significa que eu só posso ter uma instância singular, singleton, de cada um dos meus elementos conexão. Então, você já pode imaginar que lá no método, esse é um padrão de projeto, tá, pessoal? Padrão de projeto singleton. Então, isso vai implicar uma coisa bem interessante. É a única classe em que o construtor dela não vai ser público. Por quê? Porque eu não posso deixar com que qualquer classe chame o construtor dessa classe. Eu preciso criar meio que um gerenciador de criação de classes. Isso é o padrão Singleton. Porque se eu delego para um gerente responsável, esse gerente fica responsável em saber, peraí, alguém já pegou a conexão do banco de dados aqui? Não. Ah, não, então toma, você pode pegar. O outro caso,
você chega a uma outra classe e me pede a conexão. O gerente olha, tem alguém fazendo uso da conexão? Não, então toma, você pode usar. Na hora que você terminar de usar, você me avisa que eu posso entregar essa conexão para outra pessoa usar. E isso é o padrão Singleton. E aí, aqui nós vamos implementá-lo para que o nosso sistema esteja coerente com esse padrão de projeto. Então agora que nós vimos de uma forma didática o funcionamento de cada uma dessas camadas, eu quero te mostrar no código como que funciona esse sequenciamento de chamadas. Vamos ver aqui então. Então, do mesmo jeito, o usuário clicou em salvar, e aí aqui dentro nós estamos dentro da camada view, dá uma olhada aqui agora. Nós só temos métodos que dizem respeito à manipulação de view, como por exemplo aqui, ó, habilitar campos na linha 305, limpar campos, nada mais. Aí você pode falar, professor, mas tem aqui 297, 299, cadastrar aluno, atualizar tabela. Mas aí eu te peço para dar uma olhada com mais calma. Isso aqui, na verdade, é da camada de controller, ou seja, a view, ela tem um elemento, um atributo controlador dentro dela e o controlador que vai disparar esse processo de atualizar, de salvar. E aí eu coloquei aqui também um chaveamento para verificar a chamada se é para atualizar aluno ou cadastrar um novo aluno. Então, eu estou entregando o que tem dentro do campo EDT nome, EDT sexo, EDT idade, para o controlador. O controlador, que é o aluno controller, que vai disparar o processo de cadastrar o aluno. Lembra que nós mostramos anteriormente? Os casos de uso estarão por conta do gerenciamento, a entrega das requisições pelo controlador, que é o garçom da nossa aplicação. E aí, ele vai fazer isso. Ele vai cadastrar o aluno. Então eu já coloco um preview para você aqui, agora eu vou dar uma ampliada nele aqui para a gente conseguir enxergar. Então olha só, o cadastrar aluno, agora nós estamos dentro da camada de controller, eu estou dentro da classe aluno controller, estou vendo o método cadastrar aluno. Então ele chamou aqui ó, o validate aluno, que é da camada de modelo, para validar esses campos de entrada. Então eu criei um novo objeto e chamei aqui, ó, valid.valida campos, entregando para ele o nome, sexo, idade, matrícula. Se você for dar uma olhada aqui dentro, você vai ver, ele vai conferir se o nome está preenchido, se o sexo está preenchido. Basicamente é isso que esse método dessa classe faz. Mas, de novo, quem que limpa o peixe? Quem que verifica se o ovo está estragado ou não? É a classe modelo. Então, por isso que eu não poderia fazer aqui dentro desse método aqui, o cadastrar aluno, eu não poderia fazer assim, se nome é vazio, lance tal coisa. Se sexo é vazio, lance uma mensagem de erro. Não é responsabilidade dele. É responsabilidade dele falar, o validador de campos, de alunos, funciona aí, toma aí. Entendeu? Ele entrega para o cara que sabe validar, que é da classe, que é da camada de modelo. Depois que ele validou, ele tem um novo aluno, que é esses dados aqui, ó, todos bonitinhos, preparados dentro do objeto aluno. Com o objeto aluno na mão, eu chamo a minha classe repositório, que também pertence à classe modelo, entregando para ela o aluno para ser salvo. Só que antes de salvar, chamar o método save da classe DAO, eu faço um find by matrícula. Ou seja, eu chamo de novo o repositório, porque tudo que faz conexão com o banco de dados é o modelo, a classe repositório que vai fazer. Então verifico, tem alguém já com essa matrícula aí dentro? Ah, tem. Então, tem que dar uma mensagem de erro. Se não tem, que é esse caso aqui, ó, quando isso for nulo, ele pode ir lá e fazer um save. Se isso aqui der falso, eu tenho que lançar uma exceção, que é um aluno exception, erro, já existe um aluno com essa matrícula. De novo, quem é aluno exception, pessoal? Aluno exception é de qual camada? Ele é o cara responsável por lançar exceções que dão errado aqui dentro da classe de modelo. De novo, garçom não sabe fazer nada. Garçom só pega e leva para lá. Desculpa, pessoal, mas garçom aqui no nosso mundo, tá?
Vamos colocar cada pingo nos is aí, senão os garçons puxam minha orelha aí, com razão. Tá claro, pessoal? Brincadeiras à parte, mas com esse exemplo você consegue ver claramente que o método cadastrar aluno do controller, ele não faz nada, ele simplesmente delega, ó, validador entra em ação, repositório, classe DAO, verifica se tem aí. Não tem? Então, de novo, você mesmo é o responsável por ir lá e salvar. Ah não, fui salvar e deu erro. Então, chama o cara responsável por lançar uma exceção. Todos esses caras são da camada de modelo. Vamos dar um zoom aqui no repositório, só para a gente ver. Poderíamos ter entrado aqui também no validador ou no aluno exception, mas aqui o mais razoável é entrar nesse save, que aí vocês vão ver a conexão com o banco de dados. Então, o save, ele recebe um objeto aluno e aí ele vai simplesmente fazer a SQL para o banco de dados que eu estou usando. Nesse caso aqui é um banco de dados SQLite, tá? Poderia ser MySQL ou qualquer coisa do tipo. E aqui eu faço a preparação da SQL e executo ela aqui na linha 48. Na linha 49 eu fecho e pronto, finalizo o meu insert aí. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. E eu te pergunto, quem é o responsável por mexer no banco de dados? Não é a classe DAO? Tá aqui, ó. Ela pertence a qual camada? A camada de modelo. Então, perceba que o chamar do método save é sempre a mesma coisa. Eu entrego um objeto e aí aqui dentro eu faço que esse objeto vira aluno. Quem que é o objeto mesmo, gente? No Java, o object é a superclasse de qualquer classe no Java. Então aqui eu estou usando o quê? O conceito de herança, né? Se aqui, porque um aluno é um objeto, então para entrar aqui dentro tem que ser objeto. Aluno é objeto? Sim, então ele pode entrar aqui dentro. Tanto é que eu chamo aqui, ó, voltar aqui, ó, entregando um objeto do tipo aluno. E aí, se você for olhar no parâmetro, o parâmetro recebe um object, mas está tudo certo. Por quê? Porque o cara da subclasse, ele é a classe de cima também. Tá? Eu comentei aqui também, isso vai ser, nós vamos discutir nas próximas aulas, mas qual a vantagem de trabalhar com camadas? Por exemplo, que eu estava comentando agora. Aqui eu estou usando um banco de dados SQLite. Se eu estivesse usando, quisesse migrar, mudar para um banco de dados MySQL, eu vou te mostrar ainda nas próximas aulas, eu só vou mudar essa classe aqui. Por quê? Porque a chamada do método save vai continuar sendo o mesmo, que está lá no objeto da camada de controller. Entenderam? Então, eu posso ter diversos bancos de dados. Para isso, eu só preciso ter o quê? Uma padronização dos nomes. E é por isso, volto aqui, não sei se você percebeu, aqui, ó, é por isso que aluno DAO, ele implementa uma interface IDAO. Agora, tudo vai fazer sentido com mais clareza e coerência do que nós vimos lá na disciplina de orientação a objetos. Tá joia, pessoal? Então, a gente volta para cá e com isso eu finalizo essa aula. Porque a parte mais importante aqui é você entender esse fluxo que eu estava até agora no âmbito de desenhos, agora eu te mostrei aqui com o código. Então, ó, a classe view, isso aqui está dentro da classe view, perceba que ela só faz métodos que são dela mesma, ou se não, chamar o controlador para fazer algo. O controlador, por sua vez, se a gente der um zoom nele, ele só faz coisas de transitar dados, entregar para quem sabe validar, entregar para quem sabe mexer com banco de dados ou entregar para quem sabe lançar exceção. E, finalmente, eu entrei aqui, por exemplo, em qualquer um desses métodos da camada de modelo, por exemplo, o save, e te mostrei que ele sabe mexer com banco de dados porque ele é um elemento do tipo DAO. Então, com isso a gente fecha e eu peço que você veja isso aqui com bastante atenção, para entender com clareza esse mecanismo, essa sequência de chamadas do padrão MVC. Uma vez que você entendeu esse padrão, com essas chamadas, você vai ver que o nosso projeto agora vai ficar muito mais bem organizado. Então olha aqui, ó, olha a nossa camada de modelo. Eu tenho dentro dela um pacote de validação, um pacote de exceção e um pacote de DAO, de acesso a dados. Perceba que as entidades, né, que era o que a gente via lá no semestre passado, fica até no segundo plano, de tão simples que são, né? Então agora o negócio começa a ficar mais interessante
E nas próximas aulas nós vamos mergulhar nesse código desse sistema que nós já estamos vindo construindo ele, e a tendência agora é só melhorar com os padrões de projeto que a gente foi incrementando aqui dentro dessa arquitetura MVC. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, até porque eu já vi muita gente falando de Model View Controller, mas mostrando a sequência de chamadas e com o código assim, eu acho que vale um joinha, viu? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, um abraço.